Sobre a questão da pré-história, para justamente a gente entrar naquele texto dos povos sambaquis que eu passei para vocês. A pré-história se divide em paleolítico, mesolítico e neolítico. A pré-história justamente é um período pré-histórico que antecede a questão da escrita na história, certo? E durante esse período foi um período de muito desenvolvimento na questão entre homem, material e natureza. No período paleolítico, os homens eles eram caçadores e coletores, certo? Eles eram nômades, viviam em cavernas, mas quando chegava o período de escassez, eles migravam para outros lugares. Nesse período aqui mesolítico, eles já começam a utilizar a fazer a cerâmica, a questão de fazer tecido, já tem um desenvolvimento maior. Começa a questão da utilização de ossos ou pedra para fazer ferramentas, já tem uma questão de desenvolvimento um pouco maior. Depois vem o período neolítico, que é justamente aqui que começa a questão da fixação dos homens. Eles deixam de ser nômades, se tornam sedentários, se fixam em um lugar só. Começa a questão de criação de animais e a questão da agricultura. E aí já começa a dominação do homem sobre a natureza e utilizando algumas técnicas. Esse pequeno resumo que eu estou fazendo é para justamente vocês entenderem como se deu a história ao longo dos anos e como a gente vai trabalhar a questão da história, e por isso eu estou passando essa questão pré-estabelecendo um tema para vocês poderem entender os outros temas que vão surgir depois. Já a questão dos povos sambaquis, eles eram um povo que viveram no período pré-histórico. Algumas pessoas dizem que data de 6.000 anos antes de Cristo a 8.000 anos. Alguns historiadores falam mais ou menos nessas datas. Essa questão de povos sambaquis porque eles viviam em toda a costa e litoral brasileiro, certo? Eles eram um povo que tinha questão de desenvolvimento justamente nessa questão da costa litorânea todinha, e utilizavam ferramentas, utilizavam conchas para a construção das suas casas, e era um povo que habitava em todo o litoral brasileiro. Então, para vocês entenderem um pouco sobre essa questão histórica, eu tratei do primeiro ponto sobre a pré-história, sobre os períodos que antecederam a pré-história e sobre onde esses povos sambaquis, que eram justamente os homens pré-históricos que viviam aqui no Brasil, se fixaram dentro desse tempo. Esse período pré-histórico ele durou de 13 milhões de anos antes de Cristo até 3.500 anos antes de Cristo. Bom, eu estou fazendo um pequeno resumo sobre tudo isso, e se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso sanar a dúvida de vocês ao longo da aula e também durante a semana ou depois. Vocês podem me escrever pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Terminando esses temas, aí a gente já vai passar para outros temas e vai seguindo. Bom, é isso.